Fala, galera! Fala, galera, tá no ar mais um episódio do Reinvent Business. Dessa vez, no nosso terceiro episódio, estamos com a Aline Oliveira e a Fernanda Toledo. A Fernanda que é CEO e a Aline que é sócio-diretora da Inteligente, uma empresa de inteligência de pessoas, por isso que é inteligente. Então, eu estou muito feliz de ter essas meninas aqui hoje, porque elas acompanharam a minha evolução profissional desde da época que eu comecei na minha trajetória como carreira, e para mim é uma felicidade muito grande ter vocês aqui. Meninas, sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. Se apresentem para a gente poder conhecer vocês e a gente começar um programa que vai ser incrível. Obrigada por ter vocês aqui, viu? A gente que agradece, né, William? Primeiro, um prazer estar com você, né? Obrigado. Revê-lo, né, depois de tantos anos e também, assim, né, trocando mensagem, acompanhando sua evolução nas redes sociais. Então, muito feliz, né, com o seu sucesso aí. Obrigado, gente. Bom, eu sou a Fernanda, né, como você já apresentou. Eu tenho uma experiência grande aí no mundo corporativo, aí mais de 20 anos aí no mundo corporativo, sempre olhando muito para as pessoas, né, então na área de relacionamento com clientes, na área de desenvolvimento comunitário, engajamento de colaboradores. Então eu vim nesse processo corporativo, né, aprendendo muito, né, e também contribuindo com esse desenvolvimento para cada empresa por onde eu passei. E aí, há 2 anos e meio, mais ou menos, a gente começou a pensar, né, na carreira solo, né, Aline? Sim, é verdade. E fundamos a Inteligente agora para tentar ajudar e ampliar, né, esse auxílio às empresas. E aí, com a Aline, que vai falar um pouquinho dela também. legal. Primeiro, obrigada pelo Meninas, né? Eu sou a Aline, eu sou sócia da Fernanda nessa empreitada, né, que é Inteligente. E eu sou psicóloga de formação, sempre fiz a minha carreira, né, também com esse olhar para pessoas, dentro de recursos humanos, depois dentro do terceiro setor, trabalhando com cadeia de fornecimento. Então, acho que o interessante, né, desses reencontros é perceber que a gente vai mantendo um pouco da nossa essência, né? Então, vai mudando a carreira, vai mudando o caminho, mas a gente permanece ali, né, Will? Então, Exato. Obrigada pelo convite. É muito legal rever você, né, depois de alguns anos. Eu não vou dizer tantos, né, mas de alguns anos. Eu tinha cabelo na época que a gente trabalhava junto. A gente não tinha tantas ruguinhas, mas... Faz Mudaram parte nada. do amadurecimento. Exato. Faz parte. É experiência. É experiência. Nossa, eu tenho um carinho por vocês muito grande, porque desde a época que a gente se conheceu lá, no nosso último desafio que a gente teve juntos, eu olhava para a área de vocês e vocês tiveram um impacto muito grande. Eu já falei para a Aline, quando a gente conversava pelo WhatsApp, que a Aline foi a responsável pelo meu primeiro trabalho comunitário, né? Verdade. Então, meu trabalho voluntário, eu tinha um pouco de resistência para poder fazer um trabalho voluntário. E aí a Aline começou a convidar a gente, eu acho que pelo canal de comunicação da organização, para a gente poder ir lá no The Street Store. Foi a primeira vez que você trouxe, né? Porque é um trabalho voluntário que é norte-americano, né? Ele é africano, ele é da cidade do Cabo. É verdade, na África ele é da cidade Sul, do Cabo. E a gente trouxe, né? A Fernanda dirigia, né, a organização nessa época. E a gente trouxe isso como uma iniciativa muito inovadora para o Brasil, né? Porque o trabalho voluntário, ele faz isso, né? Ele possibilita com que você entre em contato com outras realidades. Só que a gente tem uma questão cultural ainda no Brasil de que o voluntariado, ele é muito ligado ainda ao assistencialismo, né? Que é aquele olhar de que você entrega para o outro alguma coisa. E isso está correto, isso não está errado, né? Mas a gente queria mudar um pouquinho essa percepção e demonstrar que, na verdade, ele é uma troca. Você entrega sim para o outro, mas você também recebe. Sim. E essa ação que você participou, ela é incrível porque ela demonstra exatamente isso, né? Como é que você estabelece uma conexão com essa outra pessoa que está recebendo esse item, né? Para quem não conhece, a Street Store é uma loja gratuita de rua, né, Will? E a gente montava isso em praças públicas, fazia toda a arrecadação dos donativos, né? Dos agasalhos, dos cobertores, e fazia com que os nossos voluntários, né? Vocês, pudessem entrar em contato com a pessoa que ia receber, mas ao mesmo tempo essa pessoa escolheria o item que ela iria receber, ela é acolhida nessa loja como sendo uma cliente, né? Apesar de ser uma loja gratuita. Então isso faz toda a diferença, né? Eu acho que você melhor do que eu pode dizer que você estava lá vivenciando isso,
Mas era isso que a gente queria mostrar, né? Que é possível você fazer uma boa ação sem ser unicamente a pessoa que entrega, né? Mas também uma pessoa que recebe, que se sente parte desse processo, né? Exato, e tinha todo um padrão de qualidade, né? Sim. Você não podia fazer uma doação de uma roupa qualquer ou que tivesse qualquer tipo de rasgo, né? Você tinha até um critério para as pessoas se sentirem acolhidas ali. Eu que fiz, eu me senti muito mais conectado com a essência do ser humano, assim. Eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho um propósito nessa vida. Gente, isso faz com que se acenda um propósito dentro de você, né? É. Porque a gente liga muito automático. E eu era novo na época, isso era 2016. Eu tinha acabado de entrar na escola de arte, e aí eu queria me conectar mais com o ser humano. E às vezes o que eu não consegui encontrar na escola de arte, eu encontro num lugar como esse. Eu falo assim, cara, teve um grande sábio que me falou uma vez, um mentor meu, que ele falou assim, William, se você quer subir na vida, você tem que descer. Então, eu falei assim, cara, isso ficou dentro de mim. E aí, ele me falou isso depois, anos depois que eu fiz o Street Store. E quando ele me falou isso, eu lembrei do Street Store na hora. Ah, que legal. Porque eu falei, cara, eu tratei de igual para igual com uma pessoa que não tem nada. Sabe? Eu falei, cara, isso é propósito. E aí, depois disso, começou a nascer dentro de mim também essa coisa de eu preciso fazer alguma coisa pelo outro. Cara, então assim, o voluntariado ele teve uma marca muito grande em mim. Depois eu comecei a fazer mais. Então eu falei assim, um dia eu vou agradecer a Aline presencialmente que delícia. por ter me convidado para um voluntariado como esse, cara. Parabéns, porque eu sempre tive uma admiração por vocês lá, sustentabilidade dentro da Alphaville. Era uma área assim que cuidava muito de todo o 360 da empresa, né? Eu até brincava com vocês na época, eu falei assim, não, vocês ficam cuidando de planta? Você lembra que eu falei isso pra vocês? Sustentabilidade? Mas a Aline falou assim, não, meio ambiente, é do lado. Outra área. É outra área. Não, e Isso não aqui eu- só, né? E não só isso. E você sabe que isso é interessante, né? As pessoas, elas têm uma visão interessante sobre a sustentabilidade, sobre a responsabilidade social, né? Uhum. A gente lembra disso, né? As pessoas achavam que a gente dava braços quentinhos, que a gente cuidava das árvores, né? Porque ainda existe essa dificuldade de entender a sustentabilidade dentro da estratégia das empresas, né? Sim. Então, quando a gente traz, por exemplo, uma ação de voluntariado, é claro que para o colaborador isso é sensacional, né? É uma delícia você participar, você perceber que você está se conectando ao seu propósito, mas isso traz para a empresa resultados muito bons também, né? Porque a empresa tem pessoas ali que estão gostando de estar ali onde elas estão trabalhando. Isso gera produtividade, isso aumenta engajamento, né? Tem pesquisas comprovando, né, os resultados também para a empresa em trazer esse tipo de ação. Então, o nosso trabalho hoje, inclusive, está muito vinculado a isso, né? De você conseguir olhar para o fator humano dentro das estratégias empresariais, porque às vezes é muito separado, né? As pessoas acham que é muito separado, Exato. mas não é, né? E para vocês acho que individualmente para cada uma das duas, assim, o que levou vocês a se apaixonar tanto por essa linguagem de negócio, assim? Porque quando a gente olha para dentro de uma corporação, a gente tem pessoas muito focadas assim em estratégias financeiras, numa coisa macro de negócio, enfim, tal, para ganhar fatia de mercado. E aí você vê pessoas que estão lá dentro focadas em outras pessoas. Eu sei que a Aline tem a formação em psicologia. Agora eu quero saber da Fernanda o que te conecta com essa linguagem de negócio. Bom, acho que contando a partir de uma história, né? Assim como você teve esse despertar para as questões humanas através de um voluntariado, eu me formei, a minha primeira formação é arquitetura e urbanismo. E no urbanismo, a gente olha para as pessoas, né, que moram numa cidade, né? Então a gente olha para a sociedade, né? E eu penso que vem desde lá, né? Porque eu sempre fui muito preocupada com as questões sociais. Não adianta, por exemplo, você planejar uma cidade para ter para um público só, né? Você tem que pensar uma cidade para todos terem direito a tudo que ela oferece. E na empresa funciona mais ou menos da mesma forma. Então, quando eu migrei para o corporativo, né, sempre dentro do mercado imobiliário, especialmente, né, que a minha formação me levou para esse caminho,
É olhar para a empresa e pensar como a empresa lida com todas essas pessoas que fazem parte desse olhar todo, né? Mas é um Sim. olhar mais amplo. A gente traz o exemplo do trabalho direto com o colaborador, que é o voluntariado, né? E que provoca esse engajamento, esse sentimento de orgulho, né? De estar numa empresa que olha para esses tipos de trabalho social. Mas vai muito além disso, né? Porque quando você olha para a empresa, ele tem outros stakeholders, ele se relaciona com outras É. pessoas. Então a empresa ela tem relacionamento com o cliente, ela tem um relacionamento com o fornecedor, né? Com o seu investidor. Então é muito mais amplo. E aí eu sempre acabei me aproximando de áreas que faziam essas conexões, né? Com o cliente, com comunidades, com colaboradores, com os investidores, quando eu passei a trabalhar dentro da área de sustentabilidade e reportar indicadores, né? E é importante que a empresa olhe para o lado humano dela também, não só para o lado financeiro. Sim, Porque são as pessoas que movimentam essa engrenagem exato. toda da empresa, né? A empresa, se não tiver as pessoas, ela não tem cliente, ela não tem colaborador, ela não tem fornecedor, ela não tem investidor. Então ela não tem, não existe, né? O que move, o que sustenta as empresas são as pessoas. E por Exato. isso que vem até o nome da inteligente, né? Que é o que é o entendimento sobre gente, sobre pessoas. Então é por isso até que a gente compôs, né, esse nome, porque o que a gente faz é exatamente isso, entender quem são as pessoas que se relacionam com a empresa e como a gente pode realmente atingi-las e chegar nesse propósito, nesse coração aí que essa semente que planta e faz com que você se conecte com as pessoas. Exato. E é legal que vocês têm um discurso de a área financeira é importante. Muito. Sim. Ela Fundamental, faz né? fundamental para a gente poder, enfim, junto de pessoas, criar estratégias para a gente ganhar market share, mas a gente também tem que lidar com as pessoas que estão por trás. Então, pessoas têm fatores emocionais. Você não sabe se uma pessoa teve um dia difícil e esse dia difícil dela vai poder impactar na inteligência que ela vai ter de Na negócio lá dentro, na produção produção dela. É. Então, é fundamental o que vocês fazem, né? E a Fernanda estava me falando um dado que vocês, indiretamente ou diretamente, vocês se aproximam da área de auditoria também, né? Sim. Porque vocês precisam ver se tem ponta solta do negócio. Inclusive, tem um dos auditores que eu mais respeito, assim, que inclusive ele vai estar aqui no Reinvent Business, que é o Luciano Masson. Ah, Vocês sim. lembram dele? Sim. Masson que, cara, foi pra mim um mentor. Esse cara, ele me puxou a orelha, ele me falou, me fez crescer como profissional. Nossa, o Masson, ele era impressionante. Ele botava o bracinho na minha baia, assim, e me esculachava. Aí eu ficava louco com ele. Depois, no dia seguinte, eu falei assim, não, você tem razão, cara. E aí eu mudava de comportamento. Então, eu agradeço muito a ele. Então, vai ser um prazer também ter ele aqui. Mas vocês tinham essa conexão com a área de auditoria desde do início dessa trajetória, né? Ou não? Sim. Era... Explicar? Posso. A gente, na verdade, hoje a gente faz auditoria, né? A Inteligente trabalha também com auditoria dos processos relacionados a pessoas. Então, a gente faz auditoria de responsabilidade social, a gente faz auditoria de recursos humanos, porque tem muita estratégia, que é o que você mencionou, tem ponta solta, né? Então, às vezes está lindo escrito no papel, a política funciona super bem. Mas na prática, o funcionário nem sabe que essa política existe, ou não está chegando até ele, né? Então, as empresas elas têm muita dificuldade em descer essas estratégias, né? Em cascatear essas estratégias. Hoje, as principais dificuldades, por exemplo, quando a gente fala de funcionários, elas estão atreladas aos funcionários que estão mais distantes. Então, a sede fica aqui, mas você tem uma unidade, uma filial no Centro-Oeste, por exemplo, né? Como é que você está chegando até o colaborador que está lá no Centro-Oeste, que tem uma outra cultura, que tem um outro dia a dia? Como é que isso está na prática acontecendo com ele, né? Fornecedores, né? A gente tem muita dificuldade hoje nas empresas também quando a gente audita a cadeia de fornecimento. Porque você consegue controlar o teu fornecedor direto. Então, eu contratei uma empresa que vai me oferecer tal produto ou tal serviço. Mas e quem fornece para esse fornecedor? E aí você vai descendo nessa cadeia de fornecimento e você vê que a política não chega até a ponta. E quanto mais distante da base aqui, quanto mais distante da sede, mais frágil é esse elo. Sim.
né? Então, hoje a gente trabalha tanto com essa análise desse desenho de como tem que ser essa política, como ela tem que ser implementada, mas também como é que eu verifico se está chegando, né? E a auditoria faz isso. É para comprovar, tá bem, você tem uma estratégia linda aqui, mas está dando certo, né? E o Luciano Masson, né? Ele foi uma grande inspiração também nesse processo, né? Porque ele trazia isso muito de uma forma desconstruída para as pessoas entenderem. Não adianta estar escrito bonito no quadrinho, tem que funcionar e as pessoas têm que entender por que aquilo existe, né? Ele tinha uma retórica e uma oratória boa, né, para fazer a gente entender as coisas. Precisa ter. E aí, mas agora conectando isso com o que a inteligência de vocês fazem para a Inteligente, de onde surgiu a Inteligente, a iniciativa de criar esse negócio e que tipo de dor a Inteligente é especialista em sanar? Vou deixar a Fer responder, que foi a idealizadora. Bom, a Inteligente ela surge de uma vontade minha, né, de ampliar realmente esse processo, porque eu via nas empresas por onde eu passei o quanto os riscos sociais representam para os negócios, né? Então a gente olha para esses pontos, por exemplo, que a Aline falou, né? Então, cadeia de fornecedores, né? Hoje está mais que evidente, a gente vê relatos, né, de trabalho escravo, e isso vira um escândalo na mídia, né? Então, o quanto é importante a empresa olhar para cada detalhe dessa gestão de riscos sociais, vamos dizer, né? E aí, nesse movimento, né, já como executiva de uma grande empresa aí do setor imobiliário, tudo, eu falei, puxa, eu preciso dar um passo, né? Eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo, né? Porque a gente fica dentro de uma empresa, mas a gente tem vontade de olhar para outros negócios, contribuir com outros setores, né? Até porque a gente vai adquirindo uma experiência muito valiosa durante esse período que a gente passa pelo corporativo. E aí foi quando, nessa transição, e depois eu acabei montando a minha consultoria Inteligente, né? E falei para a Aline, o dia que você sair da empresa, você vai trabalhar comigo, se Deus quiser, né? Vamos dar tempo ao tempo. E aí foi o que aconteceu, né? Depois a Aline veio, daí virou minha sócia. Você já profetizou que ela ia sair da empresa? Não, profetizei não. Na verdade, assim, a minha torcida é para que ela ficasse e assim, fosse muito bem reconhecida, porque ela estava muito preparada para assumir uma cadeira executiva lá, ela estava pronta, né? Mas já que não foi exatamente esse o caminho, ela também resolveu que precisava alçar outros voos, falei, poxa, então venha ser executiva junto comigo, né? Então foi nesse processo, mas foi muito por essa vontade de cumprir o meu propósito também, sabe, Will? Acho que a gente tem muito em comum quando a gente olha e vê que a gente pode fazer muito mais, né? Então, eu acho que eu posso contribuir, eu tenho certeza, contribuir muito mais com as empresas e com a sociedade hoje na Inteligente, né? Porque quando você fala de propósito é isso, né? A gente se constrói como profissional, mas depois a gente tem uma certa dificuldade em sonhar o sonho de outra pessoa, né? Ah, sim. Então a gente quer sonhar o nosso. Exato. E inclusive vocês foram, não sei se vocês lembram disso, mas vocês foram uma das pessoas que me apoiaram muito quando lá atrás eu comecei o meu curso de artes cênicas, foi em 2015, mesmo ano que eu entrei na Alphaville. Aí vocês souberam que eu fazia teatro, acho que em 2016. Vocês me apoiaram super. Uma vez até saiu uma comunicação de uma peça minha, que acho que vocês influenciaram lá o pessoal de gestão para poder fazer. A gente é culpada. E aí vocês sempre olharam para as pessoas individualmente, assim, de cara, você gosta disso? Então eu te apoio em fazer isso. Mesmo que a pessoa quisesse sair da empresa, sabe assim? A gente já perdeu um colaborador que talvez tinha impacto no negócio, mas que ele tinha um propósito que ele tinha que seguir. Então, cara, eu sempre encontrei pessoas assim na minha trajetória que vocês foram peças-chave assim para poder me fortalecer como ser humano. Então, acho que você fala um ponto interessante assim, porque o indivíduo, ele é único, né? A gente pode ter coisas muito parecidas, mas
100%. O que serve para você nem sempre serve para mim, Exato. né? E do mesmo jeito que a gente lida com as pessoas, as empresas também são únicas, né? Então elas podem ser do mesmo tamanho, ter o mesmo tipo de negócio, mas as pessoas que estão lá dentro, elas são diferentes, né? E são eles que compõem essa empresa. Então a gente precisa realmente tratar cada empresa de uma forma muito personalizada e cada indivíduo que compõe essa empresa também de uma forma muito individualizada. Então os gestores, eles têm que olhar para os seus colaboradores e para os seus relacionamentos, né, os stakeholders, de uma forma individualizada para que isso realmente avance, que isso cresça e possa progredir, né? Então acho que esse trabalho nosso é bem isso, né, Lídia? É muito Formiguinha minucioso, né? mesmo, Vocês vão olhando pessoa por pessoa. E até uma pergunta que me veio aqui agora. Vocês acham que pessoas é mais importante do que a cultura? Ou a cultura é mais importante do que as pessoas dentro de uma organização? Agora eu vou te responder com outra pergunta. Quem é que faz a cultura de uma organização? São as pessoas. São as pessoas. Então, a gente gosta de dizer, a gente trabalha muito com cultura organizacional, né? E é a cultura que faz com que tudo que é implementado funcione ou não. Então, não é o que está escrito, é o que está praticado. Cultura é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Né? Então, enquanto você tem um gestor que está ali te orientando, te explicando, te cobrando, você tem um comportamento. Ele virou as costas, você tem outro. Então, isso quer dizer que você não está incorporado na cultura daquela organização. Então, isso conecta muito com o que você disse sobre o colaborador conseguir trazer o que ele gosta, o que ele é para dentro da empresa. É claro que você tem públicos muito diferentes dentro de uma organização, né? Você tem gente que vem de todos os lugares, que tem todas as histórias de vida, mas você precisa ter um eixo comum. Você nunca vai conseguir entregar o seu melhor numa organização com a qual você não concorda com o que está fazendo, né? Você sabe que você está ali no financeiro, entregando, preenchendo ali os contas a pagar, por exemplo, as contas a pagar. Mas você sabe que no final do dia, o produto daquela empresa, o serviço daquela empresa responde a alguma coisa que você acredita. Isso é cultura, né? Você está alinhado com valores da empresa. Isso faz com que você trabalhe melhor, com que você queira que dê certo. Então, a gente trabalha muito no nosso diagnóstico empresarial, esse olhar também para o que as pessoas têm de valores. Né, o que elas gostam de fazer, como é que a gente fortalece isso, porque isso tudo faz com que você queira estar ali, você queira produzir, você queira entregar, né? Então, a cultura é feita de pessoas, não tem como dissociar as duas coisas, né? Mas como que vocês lidam às vezes assim, vocês fizeram um trabalho de cultura e a empresa ela começou a rodar dentro de um mundo ideal, na visão de vocês, assim, como consultoria. Mas aí entra um colaborador que ele veio de uma outra cultura, mas ele é uma peça fundamental no negócio e ele não está muito atrelado à cultura que vocês influenciaram para se construir. Como lidar com uma peça dessa que pode ser uma ponta solta ali, que pode influenciar no sentido negativo na gestão das pessoas? Você diz uma pessoa que tem uma alta capacidade técnica, Sim, mas que não tem uma adesão comportamental. Exato. Depende muito, né? É o risco, é a gestão do risco, que é o que a Fernanda comentou. A gente trabalha o tempo inteiro em cima da gestão do risco. Então, quando você tem uma peça que está desencontrada ali naquele processo, você precisa entender qual é o impacto dela para o todo. Então, se ela é uma pessoa estratégica, ela é um gestor, ela vai influenciar comportamentos. Até onde a empresa está disposta a absorver esse comportamento diferente dentro daquela estratégia, né? E qual é o risco disso acontecer? Das pessoas, de repente, não ficarem tão engajadas, ou das pessoas pedirem para sair, ou começar a adoecer um colaborador, que a gente sabe que acontece, né? Quando o gestor é muito incisivo com algumas coisas e a pessoa não tem preparo para isso. É a gestão do risco. Né? Vale a pena eu ter uma pessoa altamente capacitada que vai influenciar negativamente a minha turma, o meu time, ou não? De repente, essa pessoa não tem capacidade comportamental para estar nesse cargo, mas ela vai para uma outra função em que ela vai continuar exercendo a parte técnica, mas sem ter tanta influência sobre os colaboradores, né? É gestão de risco, Will, o tempo todo. É quase que uma sociedade paralela, né? Vocês fazem uma gestão de sociedade, né? É uma micro-sociedade. Exato, porque você falou de um jeito que eu falei assim, cara, parece um discurso de um político. Porque fazer uma gestão de uma sociedade, de uma pessoa que pode influenciar outras por um caminho, enfim, tal. Então, a empresa, ela é um raio-x da sociedade, Ela é um recorte. do local que ela está.
Exato. Porque você tem essa diversidade toda que a Aline comentou, né? Que vem trabalhar nessa empresa, vem de bairros diferentes, de até países, estados Exato. diferentes hoje em dia, né? A gente teve muitos casos assim, né? Com a Acho que pandemia ainda acelerou, né? O na época que eu trabalho estava lá híbrido. na Alphaville, tinha chegado um superintendente que veio da França. Ah, sim. E o comportamento era totalmente A diferente. cultura é outra, né? A cultura do cara era outra. Até o jeito que ele caminhava no escritório. Porque eu tenho essa coisa do ator, né? Então eu sempre roubo as características das pessoas. Aí o cara andava assim e falou assim, caraca, por que ele anda desse jeito? Aí eu vi que ele tinha um passo acelerado porque a cultura dele lá em Paris era acelerada. E assim, tudo influencia, tudo é dado, né? Quando você vê um colaborador muito acelerado dentro da organização, você começa a ser impactado por aquilo. Por que que ele está andando assim? O que ele está resolvendo de tanta urgência? Será que a gente está vivendo numa sociedade de urgência dentro dessa organização? Então, também essas coisas minuciosas que vocês têm que lidar, né? E qual que é... E quando uma empresa entende essas dores que está acontecendo dentro da sua sociedade governamental ali, ou enfim, empresarial, qual que é o impacto da Inteligente quando eu te contrato para você poder entrar dentro da minha organização? Como isso funciona? Muitas vezes a gente ajuda a empresa a descobrir aonde é a dor, na verdade, porque eles às vezes não sabem aonde que está o problema, né? Sim. Que pode ser de uma forma mais assim, né? Numa cadeia de fornecedores ou junto com os colaboradores, aí ele vai apontar provavelmente situações que ele está vivendo. E a partir do momento que se descobre essa dor, a gente tem que realmente ver de que forma que é mais viável tratá-la, Exato. mas respeitando sempre o momento e o tempo da empresa, porque cada empresa é o que você falou, tem umas mais aceleradas, Exato. tem umas, né, que precisam de um pouco mais de tempo para estruturar, né? Algumas já têm políticas, outras nem têm políticas, né? Então a gente olha realmente para esse contexto da empresa, como ela está e aonde ela pode chegar, né, dentro desse processo. E aí a gente acredita nesse modelo de um passinho de cada vez mesmo, né? Não adianta a gente fazer um plano estratégico enorme, com várias ações, né? A gente tem que ir pontualmente, né? Porque para conseguir adequar o orçamento, né? Porque às vezes as ações demandam também, né, algum Muita tipo de energia, né? investimento ou remanejamento, né? Porque deixar de fazer alguma coisa para conseguir ajustar numa outra. Então a leitura é sempre muito aberta para se conseguir realmente promover alguma coisa que faz sentido para aquela empresa, para aquele negócio, para que se tenha os resultados esperados, né? Não adianta a gente chegar com uma fórmula pronta porque ela não existe. Exato. Quando você fala de pessoas, não tem uma ciência exata, né? Não tem. Não. Mas e aí? Quando uma empresa chega em vocês para contratá-las, o perfil geralmente é aquilo, já tá sangrando a empresa da pessoa, já tá com... virou uma bola de neve, porque ninguém vai procurar vocês pra, faz uma gestão porque tá super bem. Só quero que vocês controlem. Nunca é assim, né? Não é. Imagina, você vai ao médico quando você tá bem, no preventivo, né? A gente pode comparar com as pessoas, né? Todo mundo recomenda que anualmente você precisa ir ao médico fazer um check-up, manter tudo em ordem, mas você vai quando está sangrando, quando está doendo. Exato. Então, quando a empresa chega para a gente, ela já está com problema. Eu estou perdendo gente, né? Ou estou infringindo alguma regulação ambiental, por exemplo, né? Então, chega o problema para a gente, chega a dor. Aí a gente vem de uma maneira muito prática identificar, tá bom, essa dor está trazendo esses outros aspectos, ou está acontecendo por causa disso. Então a gente faz um diagnóstico simplificado e já traz caminhos. E é importante que, apesar de não ter uma regra exata, né, um valor exato, a gente traz o ROI, a gente traz o retorno sobre o investimento. Porque a empresa precisa saber quanto que ela está perdendo por não conseguir contratar para aquela vaga, por exemplo. Ou porque as pessoas estão entrando e não estão conseguindo permanecer muito tempo naquela empresa, né? E é também uma coisa meio de... Quando ele reconhece que ele tá com essa dor, também ele desceu, né? Desceu do salto também, porque tem aquela coisa do orgulho, né? Pô, a minha empresa tá
tá capenga, mas eu consigo eu continuo controlar. mantendo a pose. Eu mantenho a pose e tá tudo bem. Mas dói no bolso, né, Will? Dói. É. Dói Quando no começa a bolso. pegar no bolso, se a empresa tiver um caos, mas tiver dando lucro, ninguém fala nada, né? Exato. Aí quando começa a perder retenção de pessoas, perder faturamento, aí vão recorrer a vocês, né? Mesmo a empresa no caos dando lucro, ela está infringindo reputação. Exatamente. Todo mundo que passa por ali sai falando mal. Nunca né? vai ganhar um great place to work, né? Pois é, e hoje em dia a internet, né? Você tem tudo, você tem todas as Exato, informações na internet. E outra, então, quando eu percebo um negócio no algoritmo, eu que estou trabalhando com marketing agora, quando você abre um vídeo para esculachar uma empresa, viraliza. Então, claro. e as empresas estão todas sujeitas a isso, né? Exato. E você sabe que tem uma pressão, óbvio que tem, né, de você atingir o lucro mais rápido, e as empresas, a gente sabe que não é um momento econômico também tão simples, né? Mas isso tem feito, essa pressão, esse sentimento de urgência o tempo todo, isso tem levado muito às questões de saúde mental que hoje estão sendo muito comentadas, né? Nas Exato. redes sociais, tudo, né? E a gente tem recebido muita demanda de empresas que estão começando a sofrer, impactando o seu custo, o seu orçamento, por afastamento de pessoas que estão com problemas relacionados às questões de saúde mental. E você sabe que num ranking, o Brasil ele só perde para o Japão em burnout. Olha só. E a gente está em segundo lugar Então, no mundo. E a primeira questão de saúde no Brasil é saúde mental. A primeira preocupação, Exato. o câncer está em segundo lugar, mas a primeira é saúde mental. Isso é muito louco, né? Porque se você for colocar num parâmetro, o Japão ele tem uma carga de horas de trabalho assim de 12, 14 horas dia. Eu tenho uma colega que morou lá há muitos anos, ela falou assim, meu pai trabalhando lá, a gente levava roupa para ele tomar banho no trabalho. Nossa. Porque ele dormia lá, já acordava, continuava trabalhando. Então, a gente olhar para o Brasil, que a gente tem até um cuidado em cima da pessoa por trás do trabalhador, a gente está em segundo lugar, é muito alarmante, né? É muito. A legislação trabalhista é interessante no Brasil, né? A gente tem muitas leis, tem muito processo, mas as condições ainda não são as É porque ideais, tudo né? é muito incerto. Eu acho que pega muito, não é nem a carga de trabalho, eu acho que é essa incerteza do amanhã. A gente está sempre naquela urgência de, meu Deus, parece que toda notícia que vem é pior do que a anterior. Então a gente fica naquela ansiedade. E aí quando vocês trazem uma solução para dentro da empresa como um todo, e deixar o colaborador tranquilo para ele poder desenvolver a ação dele, a gente passa a ter uma empresa que não perde a retenção, mas se torna mais atrativa no mercado, né? Então as pessoas começam a querer estar dentro dessa organização. Então é esse efeito que no fim vocês querem causar? A gente quer como... Eu vou até responder uma questão pessoal, porque se conecta também com o meu propósito, né? Que é promover espaços mais saudáveis de trabalho. A gente não pode mais imaginar que a empresa, você entra ali e esquece o que está acontecendo lá fora, né? Então, quando você vem trabalhar, ou quando você vem prestar serviço para uma organização, quando você vai comprar alguma coisa dessa organização, você traz seu contexto junto, né, Will? Exato. Você traz ali como é que está a tua renda familiar, você traz como é que está a saúde do seu filho, você traz como é que estão as demandas em casa. Então, tudo isso influencia as nossas decisões. Seja se você está trabalhando, se você está vendendo, se você está comprando, né? Então, a gente precisa começar a entender que as empresas fazem parte desse ecossistema da sociedade. Elas não são uma bolinha fechada, né? E elas precisam olhar para fora, elas precisam olhar como é que está a condição de vida das pessoas, como é que estão essas qualidades. Até porque isso vai influenciar no bolso dela. Se ela não olha para isso, ela perde dinheiro. as empresas que não olham para as pessoas, elas estão fadadas a falir. Não tem como. Isso é forte, né? Não tem, real. assim, não tem por onde, né? Porque vai chegar uma hora que ela não se sustenta. Eu acho que a sustentabilidade, quando a gente fala, é muito sobre isso. A sustentabilidade corporativa, a sustentabilidade empresarial, é realmente a empresa que vai ter longevidade. Mas como o pilar pessoas, ele é muito grande, é ele que segura toda a estrutura de uma empresa, se ela não olhar para as pessoas, ela tende a realmente fechar com o tempo.
Não adianta você ter uma ideia disruptiva, Pode ter a melhor ideia. uma engrenagem totalmente desenhada no papel, se não tem quem executa, né? Exatamente, é uma engrenagem que está falha. Ela vai despencar em algum momento, né? E Exatamente. quando a gente fala pessoas, não estamos falando só de colaboradores, estamos Sim. falando de toda 360 graus aí, né? Uhum. Que são clientes, fornecedores, que é todo esse conjunto de pessoas que se relacionam de alguma forma com essa empresa ou com algum negócio dela. Pausa pro xixi. Beleza. Vai estar rodando a câmera, mas eu vou lá, rapidinho. Vai Se lá. vocês quiserem também, fiquem à vontade. Tem água, não precisa ficar com Tá vergonha de bom, tomar, hein? não, Eu até vou uma tomar um água. gole agora. Pera aí, gente, um minutinho. Eita, poxa. Virar aqui eu tava com medo do barulhinho do colar. Uma hora eu fiz, aham. Daí você tava falando, eu fiz, que eu concordei, né? Então eu lembrei que eu tô com o microfone. Não, mas eu acho que não tem problema. Eu acho que não tem problema. Ai, ai. Aí você vê a dificuldade de entender, às vezes, o que faz, né? É. Tem que ir desenhando, né? Descascando. Eu acho que a gente precisa chegar nesse. Traduzir, na verdade, né, Fê? Traduzir. O que a gente fala. Teoria da mudança. É verdade, é verdade. É uma teoria da mudança. Precisamos escrever isso. Nossa, uma som ele vai trazer, né? Que legal. Nunca mais tive notícia dele. Nossa, eu também. Eu sei que ele tá, acho que numa empresa Oi. multinacional. Ele virou um diretor. Né? Não falei mais com ele. Eu vi no LinkedIn, acho, alguma coisa, mas nem lembro, assim, aonde é. Faz tempo já também. Mano, você tá desse tamanho aqui. Mas ele era muito mesmo. competente também. Ele era, e ele tinha isso, né, de Tá parecendo um capô do... a turma, né? É por Gostava isso que eu dele, tenho né? vocês, Porque ele né? era Obrigado. acessível. Então ele era uma pessoa que ele fazia mesmo descer as estratégias, né, O que eu pro time, Joga um assim. pouquinho pra baixo aqui. Deu zoom. Não, mas ali, pra não ficar Cruza as agressivo. pernas. Cruza? Cruza? Tá bom. E, era... Tá bom. e lá era muito pequeno mesmo pra ele, porque ele cresceu. Agora eu vou pegar vocês, hein, meu? Ai, meu Deus, né? Agora eu vou pegar É vocês. agora que vai pegar? É. Ah, meu Deus. Não, mas não chegou a dinâmica ainda. Ah, tá bom. Ah, tá. Vamos lá, tá rodando, né? Boa. Gente, falando de uma coisa que muito me impacta e muito me impactou desde que eu me conheço como profissional corporativo, que é diversidade e inclusão. E sabe que eu conheci vocês na Alphaville e eu entrei como uma pessoa com deficiência lá. E eu sempre fui uma pessoa muito, muito cética nesse sentido, assim, porque eu sempre me senti um pouco desconfortável naquele âmbito de estou aqui só por conta de uma lei ou estou aqui realmente porque eles quiseram que eu estivesse aqui. E o comportamento da organização como um todo, por muitas vezes, eu senti que eu estava aqui só por conta de uma lei. Então eu comecei a pensar, e eu sempre tive aquela coisa do teu diário, de escrever e tal, não sei o quê, e eu ficava me questionando. A lei de cotas dentro de uma organização, ela serve para poder incluir ou segregar? Porque se você traz as pessoas por conta de uma lei, porque você tem um número X de funcionários e você tem que bater com uma porcentagem em cima daquele número de pessoas com deficiência, então eu estou contratando só para não ser multado e as pessoas fazem qualquer coisa? Ou não? E aí eu quero que vocês me respondam isso, porque eu vou entrar em outra coisa para eu mostrar para vocês um comportamento que eu tive até para poder me sentir um pouco mais incluído, mas que partiu de mim, não da organização. O que vocês acham sobre isso? E como que vocês fazem para sanar esse problema pensando em sustentabilidade? Você está trazendo, amei sua pergunta,
porque isso é um erro muito comum das empresas, porque a gente está falando de diversidade e inclusão. Então, diversidade é você... Tem aquela máxima, né, que as pessoas falam, diversidade é você convidar para festa, inclusão é você chamar para dançar. Porque você tem momentos diferentes, são fases diferentes de uma mesma questão. Então, a empresa, como sendo um recorte da sociedade, ela precisa compor a sociedade ali dentro. E a sociedade é mista, ela é diversa, né, de todas as formas. E essa diversidade de pensamentos, experiências, enfim, é quem vai trazer um resultado interessante para essa organização. Só que ela precisa, é confortável para as empresas não sair do senso comum, né? Não sair do que, eu estou fazendo aqui, essas mesmas pessoas pensando igual, está dando certo. Quando ela abre para o mercado, ela precisa trazer pessoas que vão incomodar, que vão pensar diferente, que vão apontar, isso aqui está errado, não funciona para mim, isso aqui tem que ser adaptado, você vai ter que mexer nessa política. Então, todos os programas de diversidade, eles são incômodos para as empresas no primeiro momento por causa disso, né? Ele mostra onde está a falha, é o que você estava falando agora há pouco, né, sobre o ego. Tá o caos lá atrás, mas eu estou mantendo a minha pose. Exato. Né? Então, é você colocar a mão na ferida mesmo, tem que mexer em algumas coisas importantes. Então, a empresa ela precisa trazer via lei de cotas, então vem um organismo externo dizendo você precisa trazer, mas também precisa ter uma gestão e uma governança nessa empresa que vai fazer com que essa pessoa evolua dentro da organização, né? Ela tem um espaço diferente para entrar, por exemplo, mas ela precisa ter condições, e não são iguais, ela precisa ter condições equivalentes para que ela alcance o mesmo nível de desenvolvimento de todo mundo, né? E aí entra a outra letrinha que é o E de equidade. Então, você precisa ter diversidade, que é abrir espaço. Você precisa ter equidade, que é entender que as pessoas não vão precisar das mesmas coisas, elas são diferentes. E inclusão, que é gerar essa oportunidade para todo mundo. Para que ela se sinta incluída, né? Exatamente. E aí, eu não vou nem mencionar nomes de empresas, mas eu vou dar um exemplo de um caso que me aconteceu depois do desafio que eu saí, que a gente estava juntos lá. Que foi uma iniciativa do pessoal de Gente Gestão, que eu acho que em parceria com o pessoal de sustentabilidade, que eles fizeram um programa de inclusão, né, que era uma empresa do setor do agro, e eles trouxeram as pessoas desse organismo interno e externo, trouxeram para dentro de casa. E aí, nesse intuito de querer incluir, eles montaram um programa de desenvolvimento, né, para essas pessoas. Então, eu quero incluir dentro da cultura da empresa, eu quero que eles tenham conhecimento de negócio, de produto, enfim, tal. Então, eles foram, acho que, 3 meses de escola dentro daquela empresa. Então, esse ponto foi legal. Só que aí, a gente vê que a cadeia não pega em todo mundo. Porque existiu a iniciativa de RH, de gente de gestão, para que a cadeia organizacional se influenciasse com aquilo. Porque todos esses profissionais, que eram 60, seriam distribuídos entre as áreas. Né? E os gestores que selecionavam as pessoas que mais se adequavam ao perfil daquela área. Só que quando as pessoas foram sendo distribuídas, algumas áreas tinham pessoas lá dentro que tinham se influenciado com a energia, com o propósito daquela ação, e tinha outras que não. As áreas onde os líderes se influenciaram e compraram o propósito de Gente de Gestão, deu muito certo. Eu vi um gerente que aprendeu Libras para se comunicar com um profissional com surdez. E aquilo me tocou muito. Só que a área, por exemplo, onde eu estava, é aquela coisa de, ok, você se esforçou, faz a planilha. Então segregou de novo, não foi impactado enfim, pelo propósito da ação. Então o que eu fiz para poder ser incluso na coisa? Como a cultura de Gente de Gestão não influenciou a cultura organizacional, então eu precisava me adequar à cultura organizacional para poder ser visto. Então, eu como um bom ator, eu comecei a observar. Eu observava como a organização se vestia, falava, caminhava no escritório, como eles, que tipo de ação eles tomavam. Eu comecei a reproduzir tudo isso. Até que eu cheguei no meu gestor, fazendo sempre aquele mesmo trabalho. Eu falei assim, eu posso pegar um desafio
para fazer, posso olhar para o negócio da diretoria para ver se eu encontro alguma coisa que eu posso trabalhar? Porque eu tô ocioso. Aí ele falou, ok. Nisso eu encontrei um gap assim na organização, que a gente não tinha uma regulamentação para poder pagar os funcionários terceiros que atuavam em nome da empresa. E aí eu regulamentei e eu fiz com que eu aprovei isso com o meu gerente, depois com a diretoria de marketing, e a gente teve um saving de 800 mil dentro do ano fiscal. Nisso, eu parei, e aí onde eu quero chegar? Eu parei de ser visto como uma pessoa com deficiência. E na semana seguinte eu já estava sentado numa mesa da diretoria para poder rever o projeto. Então eu pensei assim, aí depois eu voltei para o meu diário e falei assim, eu me adequei à cultura ou a cultura se adequou a mim? Você, pelo que eu estou entendendo, você fez o caminho ideal de toda empresa, né? Que é o colaborador entrar, ele tem uma etapa de adaptação, né? Que ele vai se moldar à cultura, claro, né? E a partir daí ele tem que ser mensurado nos seus resultados, né? Você foi um excelente colaborador, você foi atrás do problema, você buscou resolver, mesmo a gestão limitando você àquelas atividades do programa, por exemplo. Exato. Né? Então, existe muito um despreparo ainda das lideranças com relação, não só a esse, mas a outros assuntos também dentro da organização, né? De entender que o colaborador entrou e ele vai estacionar ali porque ele está cumprindo a cota, ele está cumprindo, mesmo que exista lá a boa vontade do recursos humanos, né? De trazer políticas e de trazer iniciativas, mas também tem que ter essa mobilização desse gestor de entender que você é mais um colaborador do time dele. Você tem que ser avaliado como todos os outros. Você vai querer crescer como todos os outros. Você vai entregar resultados. Você vai ter problemas como todos os outros, né? Então, não dá para você deixar fechado numa caixinha, né, Will? Exato. E o que você fez foi sensacional, porque você mostrou para ele que ele estava errado, né? Que ele estava com uma visão incorreta sobre o programa e sobre o time dele. Exato. E eu não precisei criar um alarde. Exatamente. Porque vi muitos colegas recorrerem ao RH, poxa, não estou me sentindo incluso e tal, não sei o que. Isso começou a causar um estresse entre a área onde ele estava e a área de gestão. Eu tentei fazer um caminho inverso para falar assim, como que eu faço para provar que estão errados, sem criar um alarde? Então eu comecei a criar uma estratégia por trás, assim. E aí, falando de inteligente, quando vocês lidam com um desafio, eu acho que vocês lidam no dia a dia, onde vocês fazem a consultoria para uma organização que tem problema com diversidade e inclusão, qual que é o plano de ação, geralmente, para entender e sanar esse problema? Quer responder, Fê? Não, pode ir. Porque eu já ir, tô, que você tá na eu tô no linha já, assunto aqui. Depende muito, né? Mas o primeiro processo é entender por que ele está com esse problema, onde está esse problema. A gente sempre começa no diagnóstico, Will. Sempre, independente de qual seja o problema. Porque a causa podem ser várias. Né? A mesma coisa quando você chega, por exemplo, com uma dor de estômago no médico, pode ser má alimentação, pode ser algum problema anterior que você teve, pode ser que você tomou um remédio que caiu, bateu mal. Então, a gente vai olhar a causa. Qual é a questão? É o gestor despreparado? É a equipe de que você está contratando que não está atendendo às expectativas? É a governança da empresa que não está possibilitando o desenvolvimento? Então, você precisa entender qual é a causa do problema. Né? A dor é essa, não está funcionando o meu programa de diversidade. Mas por que não está funcionando? Então a gente vai para o diagnóstico. E aí o plano de ação ele é muito personalizado, mas inevitavelmente ele vai passar por uma organização de política. Você precisa entender se a sua organização está preparada para aquele programa ou se é só uma vontade do gestor ou do RH. Né? Então, governança, treinamento, as pessoas têm que estar alinhadas com tudo que está acontecendo. A organização tem que falar a mesma língua. Não adianta o RH falar uma coisa e o gestor falar outra. Né? Então, governança, treinamento e acompanhamento. E aí entram os indicadores que a Fê comentou. Legal. O que eu estou implantando está trazendo resultado? Se não tiver, muda a rota. Tem que ter um acompanhamento constante para dar tempo de você corrigir e não deixar o seu dinheiro indo embora. Vocês fazem uma coisa que a gente faz em marketing, né? A gente assume um desafio. Por exemplo, um cliente fala assim, preciso vender mais. Quero fazer tráfego, quero fazer SEO. Cara, se em 3 meses eu não vi resultado, muda. Muda o caminho. Não adianta ficar batendo para, vai dar certo. Não vai. E outra, digital também tem isso. Mas aí fazendo uma média de todas as empresas que vocês vêm atendendo nesses últimos 2 anos de Inteligente, é isso, né?
qual é o principal problema hoje dentro das organizações que vocês percebem? Pensando numa média, poxa, atendi 10 empresas, 8 tinham o mesmo problema. Puxa, tá bem variado, né? É. Porque a gente trabalha muito com os indicadores, então as empresas às vezes não têm os indicadores. Às vezes elas não têm nem um plano de gestão de riscos, né? Da parte social especialmente. Tem nos chegado muito esse tipo de pedido, né? E muito essa questão da estratégia de como alinhar, né, o discurso, valores, né, resultados, procedimentos e políticas. Então, como fazer com que isso funcione dentro da empresa de uma forma que realmente dê resultados, né? E a saúde mental, que hoje a gente está recebendo bastante demanda também. Talvez seja o principal case, saúde mental. Eu acho que são esses três, assim, que estão nos chegando mais, né, Li? Eu acho que são esses. E para quem não tem muito conhecimento a respeito dos indicadores, o que é os indicadores pensando em gente dentro de uma organização? Bom, para cada empresa a gente vai ter um indicador, né? Mas normalmente, de uma forma mais ampla, diz muito sobre engajamento, sobre a questão do afastamento, por exemplo, por algum tipo de problemas, né, de ordem psicológica, diz sobre se sentir incluído, né, também dentro da empresa, de se sentir ouvido, de se sentir parte daquela empresa. É vocês que soltam aqueles formulários para os colaboradores por e-mail? A gente ajuda a montar esses... Pesquisa? Aquela pesquisa. Como é que é o nome? A gente faz pesquisa de clima, Pesquisa né? de clima. Também. Nossa, eu já Faz respondi também. umas 12 pesquisas de clima na Teve minha trajetória. resultado? Cara, eu nunca vi o resultado Ai, assim, perfeito. pensando em RH. Perfeito. Ninguém nunca passou assim pra gente, nossa empresa tá destruída. Por isso que as pessoas não respondem. Sério? As pessoas têm muita dificuldade em buscar É. indicadores de pessoas, porque não tem como trazer isso de volta muitas vezes. Então a empresa roda um diagnóstico de clima, uma pesquisa de clima. Aí aparece lá, falta investimento em treinamento. Como é que a empresa vem a público para os colaboradores para dizer, estamos investindo pouco em treinamento, sem gerar frustração? Dizer, eu sabia, não estava investindo em treinamento, não era só eu que estava sentindo isso. Exato. Então precisa ter muita confiança, você precisa ter uma relação muito boa com o seu time para você rodar uma pesquisa de clima e ser sincero com os resultados, né? Então tem coisa por trás ainda. Pesquisa de clima, a gente brinca, a gente já foi, né, contratado para fazer pesquisa de clima e a gente disse, a gente faz também a pesquisa de clima, mas a gente precisa antes fazer uma análise da empresa, porque senão você joga a pesquisa e queima o filme. Queima o filme. Né? O profissional não vai querer responder, ou ele vai responder de qualquer jeito, ou ele vai responder que está tudo bem, porque o meu gestor vai ver o que eu estou respondendo. E uma pesquisa de clima alinhada com o perfil das pessoas que estão lá sim. dentro Eu também, sempre- porque eu senão sempre é fui pergunta sincero. no vazio, né? Eu sempre fui muito sincero com pesquisa de clima. Tem que ser. Tem que ser. É que para ser. essa finalidade mesmo. Mas eu sempre achei que a estrutura da organização sempre nunca me pegou muito assim. Pois A é. não ser esse último desafio que eu tive, que era que tinha uma diretriz do norte-americano. Uhum. Cara, é muito diferente. Aqui no Brasil eu vejo que a gente tem até um pouco mais de cuidado com uma pessoa do que os norte-americanos. Os norte-americanos, eles têm uma coisa assim muito self-service. E quantas vezes eu ouvi isso? Nossa empresa é self-service. Se Vai vira. lá e aprende sozinho. Eu Se falei, mas vira. como, cara? Eu não sei como mexer na plataforma. E aí você é cobrado porque você não fez. E fala assim, mas ninguém me ensinou. Isso é cultural, né? É cultural. É cultural. Se você está numa cultura em que as pessoas sabem que você vai ter que trabalhar sozinho, vai ter que se entregar sozinho, você se vira e vai buscar. E tudo bem, né? Funciona para alguns tipos de empresa, para alguns tipos de organização. Para outras não, né? E nós somos uma sociedade, aí falando de Brasil, nós somos uma sociedade muito desconfiada. Existe o índice de confiança, né, global, e o Brasil é um dos países mais desconfiados do mundo. E isso se reflete também nas empresas. Então, eu não vou responder a pesquisa de clima porque o meu gestor vai ver e vai vir puxar minha orelha aqui, né? Ou você é demitido. Ou não, eu não preciso fazer desse jeito porque o outro coleguinha ele está fazendo de um jeito diferente. Então, tudo isso a gente precisa entender. Não dá para importar
muitas estratégias, assim, copiar e colar de um lugar no Não outro, dá. né? Não E dá. a gente Exato. tem que pensar assim na preparação dos gestores e das Sim. lideranças para receber feedbacks, né? A Uhum. partir da pesquisa de clima, de outra ferramenta, né? Que seja É. e que venham negativos, mas não porque talvez ele se sinta magoado com aquilo, ofendido, né? Uhum. Na verdade, é para ele repensar algumas coisas ou até ajustar a rota para que a sua empresa, né, a sua área possa avançar. Porque a gente, infelizmente, ainda tem muitos gestores despreparados e lideranças ainda despreparadas É. para fazer gestão de pessoas, fazer gestão de áreas. Às vezes, muito conhecedor da área técnica, Uhum. mas não conhece bem essa questão dos relacionamentos interpessoais, que É. não é fácil. Não dá para copiar e colar nem padrão de uma empresa de outro lugar para cá, nem uma diretriz, às vezes, de próprio negócio, assim. Não. Porque é o que eu muito vi nesse último desafio que eu tive. Tentar copiar a diretriz norte-americana para cá. Só que a gente está em continentes diferentes, a gente está em realidades diferentes. E uma vez que eu achava que eu estava sendo meio anarquista, mas vocês estão me mostrando que não, foi que eu tentava sempre olhar para a necessidade da minha região. Por mais que eu pegava a estratégia de lá Sim. para cá, eu vi que não dava certo. E como eu fazia marketing lá, uma vez eu identifiquei uma deficiência que estava tendo na América Latina. Aí eu olhei um case que estava acontecendo no México, que eles estavam precisando do meu produto que eu vendia aqui no Brasil, mas que a diretriz norte-americana não estava alinhada, não permitia vender para o México naquele momento. Eu ignorei a diretriz norte-americana e falei assim, cara, isso aqui é uma oportunidade de venda. Eu fiz um e-mail marketing e soltei pro México. Eu bati toda a minha meta do ano com aquela venda. Ou seja, aí depois eles ficaram bugados assim, eu faço uma advertência para ele ou não? Sabe? Então eu acho que eu cresci um pouco, mas acho que foi dos motivos de me desligarem no futuro. Porque eu não estava alinhado com a cultura. Eles queriam que você mantivesse Exato. o padrão. Cara, então isso é muito louco. Então, quando eu contrato vocês, o que eu posso esperar de vocês como inteligente? Eu hoje, com uma empresa com, sei lá, 100, 150 funcionários, o que eu posso ter de expectativa que vocês me entreguem? Bom, acho que primeiro você pode esperar que a gente vai ser extremamente sinceros com o que vai vir nesse diagnóstico, né? A primeira coisa é entender mesmo qual é a dor e por que essa dor acontece, né? Dificilmente a gente vai oferecer uma solução que daqui a 6 meses você vai precisar fazer de novo, né? Nada superficial, a gente vai entender qual é a questão e por que ela está acontecendo. Então, um diagnóstico claro, um plano de ação executável, então também nada de ideias mirabolantes ou coisas que não vão conseguir sair do papel, e coisas que tragam retorno. A gente sempre vai apresentar o caminho do resultado, né, do retorno para o investimento, para você saber se isso está dando certo. Então tem que estar organizadinho e tem que ser prático, né? As empresas não têm mais tempo, né, para estratégias mirabolantes, para coisas enormes. A coisa está acontecendo, é trocar o pneu com o carro andando. A Fernanda fala muito isso, né? Trocar o pneu com o carro andando. Não dá para parar a empresa para resolver o que está errado. Então a gente precisa trazer iniciativas que vão trazer resultado, mas sem mudar, né, sem paralisar toda a operação. Exato. Agora eu vou pro desafio, hein? Vamos lá, vou até tomar Agora eu vou água. pegar o desafio para vocês poderem queimar a cabecinha. Ó, temos 3 caixinhas. Eu vou pedir para vocês escolherem uma delas. Eu vou ler o desafio que tá dentro delas e vou soltar para vocês. Vai lá, Fê. Tem alguma preferência? Não, manda ver. Eu vou pegar essa aqui, então. Boa. Essa aqui, ó. Essa? Vamos ver. Calma aí. Aí a caixinha é difícil de abrir, gente. Aqui, ó. Boa. Acho que eu peguei os mais difíceis quando eu fui pegar. Ah, que legal. Assim, essas mulheres têm muito tempo de estrada, meu. Vamos lá. Planeta corporativo. Imaginemos que o planeta Terra é uma grande empresa e está em crise. Cada uma de vocês é agora a nova diretora de recursos humanos do planeta. O desafio: criar uma política global de RH sustentável, com uma ação concreta para salvar o planeta e engajar os colaboradores. Ou seja, 8 bilhões deles.
o que que vocês fariam olhando para as questões de clima hoje, de aquecimento global, enfim, desmatamento, pensando que o planeta é uma grande empresa. Vocês hoje entendem essa dor que o planeta está passando agora. Quais que seriam os seus planos de ação para conseguir sanar isso hoje? Bom, primeiro a gente ia ter que olhar para as pessoas, porque são bem diferentes, né? A gente está falando de um Exato. planeta, É, pessoas que estão em locais totalmente diferentes, culturas diferentes, né? Tem essa questão da regionalidade, então provavelmente acho que seriam políticas diferentes dentro de uma mesma empresa, que acho que é muito do exemplo que a gente tem empresas que atuam no Brasil todo, né? E aí cada região tem sua característica, a gente precisa respeitar. Então, acho que a primeira coisa seria esse diagnóstico olhando para as pessoas, que é o ponto importante aí, né? Show. E você, Aline? partindo desse diagnóstico da Fernanda, qual que é a grande questão hoje do nosso planeta corporativo ali, né? Todo mundo está sofrendo impacto, mas nem todo mundo entende como que ele colabora, né? Então a gente precisa entender Exato. qual é a dor comum e qual é a solução comum. Então, Porque tem muitas dores, né? são Tem. muitas, né? Para cada um, é a história hoje, se a gente pensa na questão das mudanças climáticas e do planeta, enfim, tá todo mundo na mesma tempestade em alto mar, só que alguns estão de iate, outros estão de barquinho e outros estão nadando, né? Então as pessoas têm impactos diferentes. Dentro da empresa é a mesma coisa. Então a gente precisa entender o que que pega para cada pessoa, qual é o problema, porque ela precisa entender que ela é parte na solução, né? E o que que ela pode fazer para sanar tudo isso. Então, entendemos ali quais são as particularidades, quem são essas pessoas que estão ali, e eu preciso entender como é que cada uma dessas pessoas se conecta com a solução que eu preciso trazer, né? Isso é legal que você diz, porque me faz pensar naquele pequeno comportamento que o ser humano tem, né? O planeta tá numa situação ecológica difícil, mas se eu jogar uma latinha na rua, não vai fazer diferença. Que diferença É tem? só uma latinha. Então, se a gente for traduzir isso para o ambiente corporativo, é a mesma coisa, né? Uhum. Eu posso cometer um errinho, sabe? Eu sou só uma pessoa, são 500 funcionários. Então, é você trazer uma cultura de que cada pequena ação vai gerar uma reação positiva. Exatamente. Você precisa entender que você é parte no problema do qual você está reclamando, né? Ah, mas eu não fiz nada, né? Ou o problema financeiro da empresa não tem nada a ver comigo. Problema Exato. ambiental do planeta não tem nada a ver comigo. Só que qual é o seu comportamento, né? É. Como é que você faz no seu dia a dia, de quem que você está consumindo, quem são as empresas que estão no seu processo. É muito legal pensar nisso, porque quantas vezes eu vi pessoas dentro de organizações que pareciam que eram inimigas de quem estava na liderança. Da liderança, né? É. Então, assim, nossa, parece que o CEO ou a pessoa que estava em C-level sabe, inimiga da pessoa que está aqui, que está fazendo algum trabalho operacional. Entende? Então, acho que eu consigo traduzir isso para o planeta também. Sim, totalmente. E você sabe uma coisa legal disso que você está falando? Às vezes, a empresa não sabe disso, mas ela coloca metas para as equipes que se conflitam. Para eu Exato. atingir a minha meta, você vai perder a sua, que é o que acontece no planeta também, né? Muitas vezes, quando a gente fala, para eu conseguir o resultado de um grupo da sociedade, o outro vai ter que ser prejudicado. Como é que isso beneficia o planeta? Como é que isso beneficia a empresa? Né? Então, a gente trabalha muito, quando a gente fala de estratégia, a gente fala muito de colaboração nesse sentido, né? Você precisa entender o todo. Então, assim, o seu pedaço é muito importante, mas ele não pode boicotar o do outro. Porque senão a gente vai ficar se degladiando o tempo todo. Aí no final do ano, essa área vai ganhar bônus, essa área não vai ganhar bônus, e o resultado da empresa poderia ser melhor. E se aí, todo no mundo ano tivesse jogado seguinte, a junto. área que não ganhou bônus tá desengajada. Tá desengajada, vai perder gente, vai ter que contratar de novo, vai ter que treinar de novo. É. Mas aí acho que é importante, assim, olhando para essa ação, a gente sempre ter os indicadores e mensurar qual é o retorno que a empresa vai ter a partir Sim. resolver esse único problema que é comum a todos do planeta, né, vamos dizer. Porque aí você consegue demonstrar para todo mundo que todos vão ganhar. Exato. Porque se você não mensura, você não demonstra qual é o objetivo, qual é o resultado e o que aquilo de fato vai retornar para o globo, para a empresa,
aí a gente acaba caindo numa ação que não tem muito controle, É. né? E as pessoas precisam de coisas mais palpáveis. Então, acho que o que a gente sempre leva para a empresa é isso, né? Precisa traduzir, né? Traduzir É como, em é como, números. é como aquela coisa, tem a reunião da ONU, tem a COP30. Ah, estão decidindo, mas ninguém traduz isso pra gente. O que isso tem a ver comigo? O que tem a ver comigo a Pois COP30? é, exatamente. As É. pessoas não sabem. Tem um meme lá, né, na internet agora, eles estão lá na reunião da ONU, aí uns comentários, eu vou ver o que eu consigo fazer aqui de Chique Chique Bahia. Ou seja, o que ele está Pois é. dizendo, isso não me impacta. Exatamente. As pessoas não conseguem ver, né, que elas têm poder, né, de decidir, elas vão ser Exato. impactadas e elas têm responsabilidade Eu também lembro sobre sempre tudo. daquele meme, né? Que tá tudo pegando fogo e eu tô saindo assim, É, né? e eu Vestido tô de de urso, boa. saindo super bem, né? Exato. É isso. A gente Tá tem tudo essa, pegando fogo. a gente tem essa coisa, eu acho que a nossa geração agora tem a isenção total da responsabilidade, né? Isso é um problema cultural que eu acho que vai além do que vocês conseguem entregar. É, sim. Porque é uma coisa cultural minha, de casa, que vem do meu berço, de me importar com o outro. Vem. Que desafio que vocês têm na mão, hein? Vocês entraram num negócio, olha... Mas esse é um ponto também, né? Eu acho que, né, nós duas passamos, né? Mas eu tive muito forte na adolescência e eu lembro disso, a fase ativista, né? Eu sempre fui ativista, né? A pessoa que, desde criancinha, na verdade, eu sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com propósito. Eu tenho isso tatuado, né? Meu propósito de vida é de verdade melhorar, né, os ambientes, as pessoas, porque é algo que faz parte de mim, do que eu aprendi. E se eu aprendi, eu sinto que eu tenho a responsabilidade de transmitir. Então a gente sabe que dá para ser melhor e dá para ser melhor para todo mundo, né? Exato. Só que as pessoas precisam se envolver, precisam se engajar, precisam participar, discutir, É. né? E tem esse ponto, né, a formação do indivíduo. Se a gente pensar que ele passa mais da metade do dia dentro de uma empresa, ela pode fazer essa mão contrária também. Sim. Lógico que ele vem da casa, tem toda a estrutura, a educação, né, da família, tudo. Mas é muito importante que ele leve coisas boas da empresa, da onde ele trabalha, e ele aprenda coisas boas. Então, por isso que o treinamento, o aculturamento é tão importante e fundamental até, né? É. Porque é importante que ele saia da empresa levando aprendizados que ele vai transmitir para a família também. E ele vai passar para as pessoas que ele aprendeu, ele se sente feliz, né, com isso, se sente parte da empresa. Então é um conjunto de coisas. Eu acho que as ações elas não são só de fora para dentro, mas de dentro para fora também, né? E você trouxe o seu exemplo, né? A sua primeira ação de voluntariado foi dentro de uma empresa. E que transformou você. Foi o caminho contrário. Exatamente. Você já tinha isso como valor, senão você não teria esse voluntariado, né? Provavelmente já é alguma coisa em que Sim. você acredite, que você traga, mas a empresa te proporcionou. Isso que você está falando é um link na mudança de ambiência, né? Porque às vezes quando no lugar onde você nasce, você vive, você passa a maior parte da sua vida, você não muda de ambiente. Você não consegue ver o que está acontecendo além da ponte. Sim. Então essa minha curiosidade de sempre mudar de ambiência me fez entender um pouco mais a coisa no macro. E isso é inclusão. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Você dar uma oportunidade, por exemplo, vamos pegar um jovem aprendiz, né, que normalmente vem de uma família vulnerável, muitas vezes desestruturada, mas aí você traz essa criança quase para trabalhar na empresa. Se você proporciona coisas boas para esse indivíduo, que ele é único, ele vai se transformar. E ele vai levar para a casa dele essa transformação e ele vai transformar outras pessoas. Eu acho que o movimento, por isso que as empresas às vezes elas ficam olhando muito para o seu umbigo e elas precisam, na verdade, ampliar essa visão, né? E acho que esse é o nosso propósito enquanto inteligente. Que é realmente transformar essa empresa de uma forma que ela seja diferenciada, que ela se posicione de uma forma diferenciada. Esse ponto do jovem aprendiz, eu tenho um caso muito próximo de mim. Porque tinha um programa de jovem aprendiz lá onde a gente se conheceu. E sem querer fazer merchan do programa, mas era um programa que trazia o jovem, né,
para dentro da escola, ensinava negócio para ele e colocava ele dentro da empresa. Ele ia todo vestidinho lá de uniformezinho, tal, bonitinho. E eu via o quanto ele influenciava suas famílias. E eu tinha um primo meu que ele estava meio perdido, assim, não sabia o que ia acontecer. Na época, um membro da família dele tinha até se envolvido com criminalidade e estava influenciando ele para o lado da criminalidade. E aí eu cheguei na mãe dele e falei o seguinte: coloca ele nessa escola, nessa instituição, que era a mesma que levava lá pra gente. E ela fez as entrevistas e colocou ele lá. Ele tinha uns 15 anos. Cara, ele entrou dentro de uma empresa do setor financeiro, ele aprendeu negócio, ele saiu de lá, ele falou assim: não vou mais trabalhar com isso. Ele abriu o próprio negócio dele, hoje ele fatura R$1 milhão por mês. Olha isso. Transformou a vida dele, né? Pois é. Um plano de jovem aprendiz transformou a realidade da família inteira. Inteira. É o ciclo virtuoso, né? Uhum. Você vem, assim, ó, esse jovem que conseguiu sair da criminalidade, muito perto, né, disso, e entrou num ambiente diferente, ele vai gerar mais renda para a família, e aí provavelmente os filhos dele já partem de um ponto em que ele Exato. muito Ele diferente do que ele estava. quebrou Quebra o ciclo. o ciclo vicioso. Isso. Quantas gerações para trás dele já se envolveram com crime, influenciou a seguinte, e ele quebrou. Exatamente. A gente trabalhava muito aí, falando da experiência na área social, né? Mas com jovens infratores, né? Jovens em conflito com a lei. E a gente via muito isso, né? Um menino que você traz, que poderia cumprir a medida dele, por exemplo, num serviço comunitário ou no processo formativo, quando ele vem para o processo formativo, ele repensa toda a estratégia dele de vida, né? Toda a existência dele. E ele começa a trabalhar de outro jeito, ele leva isso para os irmãos, para os primos, para os colegas. Sim. Isso vai mudando todo esse ambiente, né? O efeito borboleta vai ganhando espaço. E é até importante a gente falar, porque a gente não se distanciou dessa... Né? A gente trabalha com as empresas, mas hoje a gente também tem um trabalho, um braço da Inteligente que é focado no terceiro setor. Social, é. Então a gente trabalha com organizações sociais também. Legal. Né? Com fundações, institutos, muito com esse olhar da gestão dessas organizações, para que elas realmente possam promover, né? Assim você consegue mudanças. Realmente recolocar essa pessoa na sociedade, né? Fazer o teu impacto positivo. Exatamente. Então, Acreditar no potencial. A gente tem clientes do terceiro setor também. Que bacana, que bacana. Aline, já que a Fernanda escolheu um, a gente está se encaminhando para o fim do programa, mas já que ela escolheu um, escolhe um também, a gente discute sobre ele e aí a gente encaminha para o final. Maravilha, eu vou querer essa de cima então. Essa de cima mesmo? É. Você deve ter caprichado nas três, né? Não adianta muito escolher. Sim. Agora vamos para o universo, né? Nossa, isso aqui encontra um pouco, a gente falou lá no começo. Recicla RH, virando o jogo. A empresa está perdendo talentos jovens a cada mês. Como transformar isso em uma oportunidade de sustentabilidade organizacional? A empresa está perdendo jovens. Isso. Todos os meses, ou seja, tem uma dor aí. Por que será, né, que eles estão? Então, primeiro ponto, né, entender por que esses jovens estão indo embora. Eles estão vendo melhores oportunidades lá fora ou o ambiente aqui não está atendendo ao que esse jovem precisa? O jovem, Will, você sabe disso, né? Você é um jovem. Amém, ainda. Ele quer outras coisas hoje. Essa geração, né, que é a Gen Z, né? Eles não querem mais o que a minha geração queria dentro de uma empresa. A minha geração queria fazer carreira. Queria entrar, ficar muitos anos, se aposentar, né? Essa geração quer aprendizado, ela quer conectar com propósito, ela quer saber que ela faz diferença naquela organização. Se ela percebe que ela é só mais um número lá dentro, ela vai embora. Então, organizações que começam a perder muito colaborador e colaborador jovem, precisam entender o que está faltando ali que não está segurando essas pessoas. Para reter aquele talento, né? Você sabe que hoje em dia a gente não fala nem mais de retenção de talentos, a gente fala de pertencimento de talentos. Porque ele precisa reter, parece que é você que está segurando, né? A qualquer momento ele vai sair. O pertencimento é o cara querer ficar. E para esse jovem querer ficar, ele precisa sentir que ele é importante dentro da engrenagem. E aí é um pouco do que a gente estava falando antes, né? No case do planeta. Qual é a minha participação aqui? Por que eu sou importante aqui dentro? Eu estou aprendendo, eu estou contribuindo, eu estou trocando. Claro que ele vai olhar salário, né? Ele precisa pagar conta no final do mês. O boleto não vai se virar sozinho. Mas além do básico, que a gente fala que é o mínimo, né? Salário, benefícios, enfim...
ele precisa entender que ele pode colaborar lá dentro, né? Exatamente. É um grande desafio hoje as empresas fazerem gestão de diferentes gerações dentro das empresas, né? Exato. E eu, como tô nessa fase, eu acho que eu sou Gen Z, não sei. Mas o que eu percebo é que eu consegui pegar um pouco isso seu, de tentar fazer carreira. Claro que eu saí de dentro de uma organização que eu poderia fazer uma carreira para tentar, para criar a minha, empreender. Mas eu acho que o jovem hoje, olhando para colegas próximos, eles querem muito sem fazer muita coisa. Então é uma urgência, eu acho que é muito influenciada pelo digital, né? Sim. De você ver as vidas perfeitas de pessoas que estão enriquecendo com bets. Então eles tendem a não querer a responsabilidade de fazer carreira, de estudar, enfim. Então, quando a gente consegue pertencer um jovem desse para dentro de uma organização, pelo um programa de jovem aprendiz ou por qualquer programa que a gente possa criar lá dentro, é para tentar ensinar. Existe uma beleza nisso aqui também, Sim, né? sim. E você trouxe um ponto importante, né? A gente não pode deixar de fazer o recorte social dessa problemática de pertencimento nas empresas e retenção. Quem é o jovem que pode escolher, não estou feliz aqui, eu vou para outra organização? Ou eu vou arriscar uma vida de influencer, por exemplo? É um jovem que já está com as contas pagas. Sim. Que ele tem um respaldo financeiro, ele tem condições de fazer isso, né? A pessoa que precisa trabalhar, ela precisa trabalhar. Então, é claro que ela vai continuar. Provavelmente, ela vai ficar um pouco adoecida, ela vai ficar cansada. Se o ambiente é insalubre, isso vai provocando isso. E mais cedo ou mais tarde, assim que ela puder, ela vai sair. Mas esse movimento, né, que está aparecendo muito nas empresas do jovem descomprometido, está no perfil desse jovem também. Quem é esse jovem que você está trazendo que não precisa estar ali? Né? Ele está ali por qualquer outro motivo. Então, existe uma oportunidade para as empresas em buscar jovens que querem trabalhar, que vão continuar ali entregando na empresa, claro, desde que a empresa corresponda, né, com um ambiente bacana. Mas existe muita oportunidade também no social, de você conectar com jovens que saem desses programas de desenvolvimento, né? Você trazer a oportunidade de alguém se desenvolver e abrir as portas, né, para que pessoas possam entrar na sua empresa. Já pensou um jovem que acabou de ter um problema com a lei, poder ser ressocializado e entrar dentro de uma empresa? Isso eu tenho um sonho com isso, porque ele vai falar o seguinte: nossa, eu errei, mas tive uma segunda chance de fato. A gente teve exemplos incríveis, né, de jovens que saíram desse programa de ressocialização e entraram nas empresas e Olha estão só. fazendo carreira nas empresas. Que bacana, né? E você Isso sabe é que muito você tá, legal. isso não é só é até uma pergunta assim que é bacana, porque a gente tem recebido uma demanda grande de empresas que estão com dificuldade de mão de obra, especialmente empresas de áreas que precisam de mão de obra menos especializada, menos técnica, né? Então, construção, por exemplo, né? E a ausência, né, da mão de obra ou a falta de pessoas, né, de jovens que estejam comprometidos, tudo isso leva para oportunidades, né, que a Aline bem colocou, que é de você implantar políticas de inclusão dentro da sua empresa, mas de verdade, não para inglês ver, né? Sim. Então, políticas reais, com os indicadores e tudo, porque quando você tem jovens indo embora, ou a falta da mão de obra para algum determinado, né, trabalho, se conectam no sentido de que, por algum motivo, as pessoas não querem mais estar lá. E aí é necessário realmente entender qual é esse motivo e pensar novas formas de se fazer isso, que é aí que a gente entra normalmente para ajudar. Que legal. Vocês perceberam como é importante ter essas mulheres trabalhando no teu negócio? Então, gente, ó. É verdade, é muito importante. Por isso eu queria que vocês pegassem a câmera de vocês agora e fizessem um pequeno pitch. Convida aquele empresário, aquele CEO que está com uma dificuldade, ou aquela área de gente de gestão que está com dores, para que eles confiem no trabalho de vocês, para trazer vocês um pouco para perto. Fiquem à vontade, a câmera é de vocês. Ana. E aí? Bom, eu vou fazer um convite, então, né? Se
né? Quem está nos assistindo, se tem alguma questão, algum problema que pode estar relacionado às pessoas, traga para a gente para uma conversa sem compromisso, para entender o que pode estar por trás disso. Porque muitas vezes a organização está perdida, ela não sabe o que está por trás, como a Fernanda comentou, né? Então é um desafio, a gente se compromete em trazer caminhos para que você consiga buscar, né, resolver essas dores relacionadas a pessoas com resultado financeiro. Show. E você, Fê? Eu vou ser mais enfática, né? O nosso compromisso é entender o seu público, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que te auxiliam em todo esse processo, em toda essa jornada de empresas e demonstrar com dados o retorno que você pode ter a partir de umas estratégias sociais bem montadas. Chique demais. Tá Maravilha. vendo, gente? Meninas, foi muito bom ter vocês aqui. Delícia conversar com você. Foi muito gostoso, né? Nem vi o tempo passar, olhei pro Né? relógio e falei assim, nossa, quase 1h30. Verdade, hein? Que bacana. Gente, obrigado. Obrigada mais uma vez, Will, Eu pela espero que oportunidade. vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês, porque o impacto que o negócio de vocês tem é fundamental, tanto social quanto dentro de uma organização. Então, parabéns pelo projeto de vocês, que vocês cresçam muito. E eu gostaria muito de acompanhar de perto esse crescimento de vocês. Se vocês quiserem serem parceiras no futuro da Reinvent, estamos abertos, vai ser um prazer enorme. E vou deixar esse convite para vocês e vou agradecer pela presença. Gente, ficamos por aqui com mais um episódio do Reinvent Business. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, que eu tenho certeza que essas mulheres vão voltar para cá. Tá bom? Obrigada, viu? Um Obrigada, abraço, prazer. gente. Até mais. Beijo, gente. Até mais. Show! Muito Oi. legal, muito bom. Legal? Legal. Ah, muito bom.